Olá galera, na boa? Mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo de exame de admissão. Hoje vamos resolver juntos já a segunda parte do exame 2014. Não vamos levar muito tempo. O exame de hoje, mano, é terrível, é muito terrível, é muito doce, é muito doce. Enquanto resolvia esse exame, tive que ler várias vezes. Vamos lá logo ao exame. Desde já quero pedir, deixa seu like, deixa sua subscrição, comente no vídeo. E tem uma malta aí que está a pedir exames presenciais, mas como não posso dar exames presenciais por causa do tempo que estamos e por causa de distância dos interessados, deixa aí seu contato. Vamos criar um grupo de WhatsApp, vamos discutir a melhor forma de fazer isso e vamos fazer. E tem alguns jovens que têm ajudado o canal. Quero agradecer tanto daqui de dentro como de fora, como podem ver nos extratos que estão aí. Muito obrigado, muito obrigado. Você também pode fazer. Vamos lá. Esse exame aqui já resolvemos a primeira parte de 2014. Foi de indicação também de alguém, David é que me enviou esse exame. Tem um outro jovem que enviou-me também outro exame, vamos resolver depois também. Ok, 2014, terminamos na 11ª questão, vamos começar da 12ª questão. Então, bora lá, vamos correr um bocado por conta das questões. Aqui são tantas, é de 12 até número que é até 28, então é muita coisa, gente. Então vamos lá tentar correr um bocado. Vladimir Lenin torna-se uma figura histórica e de dimensão universal ao encabeçar uma revolução que derrubou o tsarismo instaurando o socialismo. Esta revolução é chamada de quê? Naturalmente que estamos a falar da Revolução de Outubro. Esta revolução é conhecida como a Revolução Socialista de Outubro. Dizer que na Rússia houve 3 revoluções. A primeira foi de 1905, aquela revolução que teria dado, ou que teria sido resultante do domingo sangrento, no dia 22 de janeiro de 1905. E depois vamos ter naturalmente a outra revolução, que é a Revolução de Fevereiro, dia 22 de fevereiro de 1917. Três revoluções. Qual é a diferença dessas 3 revoluções? A primeira era mais democrática, porque é esta primeira que em parte vai criar algumas leis democráticas de existência de outros partidos, os mencheviques e os próprios bolcheviques. Depois houve a Revolução de Fevereiro, que é burguesa, feita por indivíduos tacudos de dinheiro. Quando o governo ou a monarquia do Tsar entende ou percebe-se que há uma revolução que está sendo preparada pelos bolcheviques, ele vai convidar a burguesia para tomar o poder, fingir um golpe de Estado, que será conhecido como a Revolução de Fevereiro, ou a Revolução Burguesa de Fevereiro. Mas Lenin, apercebendo-se dessa manobra, vai fazer uma revolução em outubro, que há de ser a Revolução Socialista. Dizer que relativamente a Lenin é importante falar desse frio, porque em parte ele que vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, vai implantar o socialismo a partir da Rússia, depois que vai se espalhar pelo mundo. E é bom que a gente perceba que em parte Moçambique, depois da sua independência, vai adotar esse sistema socialista. Outra coisa que é importante é que é Lenin quem vai trazer, ou quem vai sintetizar a ideologia socialista ou da revolução nas teses de Abril. Vamos lá a outra questão. Outra questão. Ok, vamos lá. Número 13. Os 14 pontos de Wilson, documento que serviu de base para o Tratado de Versalhes, foi elaborado pelo presidente Wilson. Naturalmente, de onde é que era esse indivíduo? Naturalmente que o presidente Wilson era de onde? Dos Estados Unidos. O que era 14 pontos, gente? Wilson, nos 14 pontos, ele queria dizer, gente, vocês venceram a guerra, a Alemanha perdeu a guerra, mas vamos fazer o seguinte, vamos terminar a guerra sem procurar culpabilizar a Alemanha, sem procurar os vencedores nem os perdedores, sem trazer a Alemanha para questões de indemnização. Wilson pretendia não criar nenhum problema, não é? Obrigando que a Alemanha pague pelos prejuízos da guerra. Os vencedores
França, Inglaterra não quis ouvir isso, chamou a Alemanha no Tratado de Versalhes, que acontece no dia 28 de junho de 1919, obrigando que a Alemanha pague pelos prejuízos, contrariando aquilo que foram os tratados de quê? Os 14 pontos de Wilson. É por essa razão, é uma das razões que fez com que os Estados Unidos da América não entrasse logo quando a guerra inicia, quando a Segunda Guerra Mundial inicia. Os Estados Unidos ficam muito tempo sem entrar, só entra porque foi provocado por Japão no dia 7 de dezembro de 1942, quando o Japão decide lançar decide atacar a sua base naval de Pearl Birds, não é? A base de Havaí. Ok, vamos lá, 14. A opção correta é naturalmente a opção D. 14. Estou a correr porque é muita coisa isto aqui, gente. Vamos lá, 14. A participação da Itália na Primeira Guerra Mundial teve grande dificuldade econômica e social. Foi neste ambiente que Benito Mussolini criou em 1921 o Partido D. Relativamente à Itália, a Itália entra na Primeira Guerra Mundial ao lado de quê? Ao lado da Tríplice Aliança, mas depois decide sair em 1915 para fazer parte da Tríplice Entente. Dizer que Itália foi aquele estado que há de ser vencido quando quis tomar a Etiópia numa guerra, numa batalha, não é, com Menelik. É importante falar disso porque é quase que o primeiro país europeu a ser vencido aqui na África em batalha de negro e branco. A outra coisa interessante é que teve colônia como a Líbia. Líbia. Ok, vamos lá. A questão aqui quer saber que partido fazia parte desse que criou o Benito Mussolini. Naturalmente que esse indivíduo vai criar o Partido Nacional Fascista. É importante falar de 1921, porque quando ele cria esse partido, um ano depois, 1922, ele vai organizar uma marcha, a tida Marcha de Roma, a marcha sobre Roma. Nessa marcha, o rei neste caso, apercebendo da aproximação de Benito Mussolini, ele lhe convida para fazer parte do poder e, portanto, em 1924 há eleições que vão acontecer, eleições fraudulentas, mas que vão colocar o Benito Mussolini no poder. Ok, vamos lá. 15. Estamos na questão 14, 15. Dizer que o presidente norte-americano, relativamente a esse presidente que convida o Mussolini, é o Vítor Emanuel, para não ter que... Vamos lá, 15. O presidente norte-americano que ordenou o lançamento da bomba atômica sobre a cidade japonesa em agosto de 1945 foi... esta questão muito ratoeirista, porque o lançamento das bombas atômicas já acontece em parte no momento de trocas de poderes ou trocas presidenciais nos Estados Unidos da América. Há quem estava a sair e há quem estava a entrar. Estamos a falar do Franklin Roosevelt, estamos a falar também do Eric Truman, neste caso, Truman. Portanto, o Truman estava a entrar, o Franklin estava a sair. Agora, entre esses dois, quem participou do lançamento das bombas atômicas? Bem, quem participa do lançamento das bombas atômicas é quem vai terminar a Segunda Guerra Mundial, que é o Franklin Roosevelt. O Harry Truman, ele na verdade vai participar dos acordos que vão acontecer depois de terminar a Primeira Guerra Mundial. Portanto, nos dias 6 e 9 participa o Franklin Roosevelt na decisão do lançamento daquelas bombas. Dia 6 na cidade de Hiroshima, dia 9 na cidade de Nagasaki, aonde? No Japão. Ok, vamos lá. A opção correta é naturalmente D. 16. A Organização das Nações Unidas, ONU, foi criada em... Dizer que a ONU foi criada em substituição da SDN. A SDN, que foi criada logo que termina a Primeira Guerra Mundial, com a ideia de arbitrar qualquer conflito, qualquer tendência de haver um conflito, para evitar que haja ou venha a haver de novo uma guerra que se comparasse com a Primeira Guerra Mundial. Mas sabemos, a SDN não conseguiu, fraquejou. Tanto é que houve arbitragens que a Alemanha foi criando, invadindo a Tchecoslováquia, unindo a Áustria
Austro-Hungria, não é? Invadindo a Renânia e outros lugares. Portanto, isso acontece, os Estados SDN a ver. Tanto é que no ano de 1930 desaparece automaticamente. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, houve necessidade de se fazer de novo um outro órgão que fosse arbitrar qualquer conflito. Dessa vez foi a ONU, que foi criada entre abril a junho, não é, de 1945. Aqui a opção que nós temos é esta aqui, junho, de abril a junho. Esse período é de criação da ONU. Portanto, temos aqui ONU, junho 1914. Se tivéssemos abril, também ia funcionar. Agora, mas tudo teria de ser 40 o quê? 45. Vamos lá. 17. O darwinismo social, baseado na obra de Charles Darwin, forneceu bases aos partidos de raça branca para justificarem a colonização. É uma teoria. Esta teoria, ou o darwinismo, na verdade vai criar um bloco de teoria, que é esse bloco pode ser essa que temos aqui, a teoria psicológica. A teoria psicológica vai ter ali algumas ramificações. Uma das ramificações é o darwinismo social. Depois vamos ter o cristianismo evangélico, depois vamos ter o antavismo social. São três ramificações da teoria psicológica. Tudo tem a ver com a parte mental. O darwinismo social dizia que o povo africano é reduzido, é menos evoluído, sofreu uma degradação no processo da evolução, teve fraquezas comparativamente a brancos, que é uma raça mais evoluída, mais desenvolvida comparativamente aos negros, não é? Depois os evangélicos, que diziam que os africanos eram pagãos, não conheciam a Deus, adoravam árvores, animais, outras coisas que era preciso evangelizá-los. A teoria antavismo social era aquela que dizia que o homem, na verdade, nasce com o instinto natural de dominar o outro, que a dominação colonial aqui em África foi simplesmente porque os europeus tinham um instinto natural de dominar, não foi por outra coisa, simplesmente por um instinto de eu vou dominar. A opção correta naturalmente é a opção B. 18. O colonialismo em África foi dividir-se em vários períodos. O período da ocupação efetiva e da delimitação das fronteiras africanas foi, naturalmente, que a opção aqui, a opção correta é B. É B porque temos aqui 1885 e nós estamos a ter esse 1885 em outros lugares. Esse 1885 é o ano, em parte, do fim da Conferência de Berlim, que inicia em 84. Conferência de Berlim que vai discutir a ocupação efetiva, que é em parte o que está a aparecer aqui na nossa opção. As fronteiras vão em parte acontecer depois da própria ocupação. No processo da ocupação efetiva vai se delimitando essas fronteiras, que vão até 1880 para alguns casos, mas para outros casos vão até 1990, que são 2 anos, não é, de diferença em função a lugares. Por exemplo, aqui em Moçambique vai ter 1890 com a formação da fronteira, ou com o término da fronteira ocidental, essa fronteira com Zimbábue, Zâmbia, etc. Ok, a opção correta é naturalmente B. 19. Os avanços na área de transporte e comunicação facilitaram a expansão europeia para o interior do continente. O canal de Suez, por exemplo, permitiu pela primeira vez a ligação entre os mares mediterrâneos, vermelhos, facilitando, por esse exemplo, a ligação entre a Europa e o sul, leste, África. A abertura daquele canal foi no ano de a abertura do canal de Suez, naturalmente, que há de ter sido a 1869, que é a linha C. É interessante falar desse canal, está localizado na parte nordeste de África, ali na zona do Egito. É a parte que em parte vai ligar, facilitar a ligação entre África e o continente asiático na parte da Península Arábica. É também um canal que vai conectar, não é, o próprio Mar Vermelho, o Mediterrâneo, está ali quase que no Estreito do Sinai, não é?
Quem tem o mapa pode localizar isso, que é muito bom, ok? A opção correta é naturalmente C. Eu quero me recusar a responder a pergunta 20, tenho dificuldades de responder essa 20, vou ler simplesmente. No século XX, os países europeus enviaram seus representantes para descobrir o interior de África. Era a época das viagens dos exploradores, o explorador alemão ao serviço da Inglaterra. Eu peço a vossa ajuda aqui para me ajudar a resolver esta questão. O David Livingstone naturalmente estava a serviço da Inglaterra, mas era sueco. O Herr Stalin, me parece inglês. Este era alemão a serviço da Alemanha, não tenho ideia se ele chegou a servir para a Inglaterra. Brasa era naturalmente da França, a serviço da França. Este é naturalmente o rei da Alemanha, portanto não identifiquei aqui quem era alemão que esteve a trabalhar para a Inglaterra. Então vou pedir aí a vossa ajuda, não é? 21. Do modo a proteger os seus interesses em África contra outras potências ocidentais, os britânicos rubricaram acordos internacionais definindo o interesse geográfico de cada uma das potências europeias em África. É neste contexto que os ingleses e franceses afirmaram acordo visando a estabelecer estabelecer esferas de influência e do comércio ocidental. Então aqui temos algumas opções relativamente também a essa questão. Me excuso a responder. Tenho dificuldade de responder essa questão, não vou responder. Ok, vamos lá. Temos 22. Na primeira, na segunda, as questões que não consigo responder aqui é para não estar a lançar aqui coisas que depois vão nos deturpar. Então excuso-me a responder, talvez com o tempo poderei o fazer. Vamos lá. Na cerimônia da abertura da Conferência de Berlim, e é interessante, ok, mas vamos lá, queria dizer bobagem aqui, vamos lá. Na cerimônia da abertura da Conferência de Berlim, a 15 de novembro de 84, o continente africano, não é? O continente africano, ok, ok, na cerimônia da abertura da Conferência de Berlim, a 15 de o continente africano esteve representado pelos países atravessados pelo Níger. É mentira isso. B, não teve representantes seus africanos. Isso é verdade. Esteve representado, não é verdade. Esteve representado pelos reis Chagas, não é verdade. Chaga é da África do Sul, Lumbengola é dos Ndembeles, Zimbábue. Esteve representado pelos países da África do Norte, também não é verdade. África do Norte é naturalmente África branca, mas a opção correta aqui é naturalmente a opção B. Não esteve representado por nenhum país africano, apesar de estar a discutir assuntos de África. 23. A principal decisão tomada na Conferência de Berlim, realizada entre 1884 a 85, foi... isso nós até podemos ver nas opções de cima, mas a opção correta aqui, qual é, gente? Princípio da ocupação efetiva. É naturalmente esta. Discutir o princípio da ocupação efetiva foi o ponto mais discutido. Naturalmente que os outros pontos aqui podem ter feito parte, mas o ponto crucial é naturalmente de ocupação efetiva. Vamos lá, 24. Embora sua principal marca tenha sido a administração direta, os franceses aplicaram em alguns casos o sistema de administração indireta em África. Como exemplo, num território onde a França aplicou o sistema de administração indireta, pode-se citar, vou falar em um vídeo separado sobre algumas administrações, por ser muito interessante observar isto, para além do tipo de colônias de cada colônia. Mas relativamente à França, na parte norte, na parte ocidental, neste caso, tem lá várias colônias. Uma das colônias onde se pode citar uma administração indireta, tive alguns problemas aqui, mas Senegal é a opção correta. Senegal. Ok, vamos lá a outras questões, outra questão. 25. Durante a colonização lusófona em África, Portugal adotou dois tipos de administração, uma indireta e a outra indireta. Dizer que, antes de ver até as opções aqui, há uma coisa que eu devo dizer relativamente a Portugal. Depois da Conferência de Berlim, com obrigatoriedade de todos ocuparem efetivamente, que significava
administrar o território, você ser presente no território, construir estrada, construir linhas férreas, a dinamizar a economia do Estado. Portanto, Portugal, não tendo condições, vai em parte alugar uma percentagem maior do território africano às companhias estrangeiras, ou a um capital estrangeiro, inglês, francês, alemão, sueco. E em parte isto é representação da administração indireta, não conseguir administrar diretamente. Mas também existem outras razões que legitimam o tipo de administração de Portugal. É o fato de Portugal não ter conseguido ir ter com as pessoas e por conta disso assimilar uma parte do povo, e por parte, ou usando esse povo para entrar em contato com os povos, as pessoas alvos, como é que é? Foda-se, mano. Entrar em contato com os elementos que deviam estar ali a servir, por exemplo, usar os cipaios, usar os assimilados, não é? Para levar uma informação ao campo, a outros territórios. Vamos lá ver as opções corretas aqui. Portanto, aqui me parece que durante a construção lusófona em África, Portugal adotou dois tipos de administração, uma direta, outra indireta. Ok, depois aqui vem em 1926, depois do golpe do Estado militar que aboliu o regime republicano e instaurou o regime fascista. Ok, isso em parte é bom. Só que em 1918, depois da proclamação da República, abolição, em 1914, depois do golpe de Estado militar que aboliu o regime imperial, instaurou a República, o regime imperial como, mano? 1926, depois do golpe de Estado militar que aboliu o regime fascista, que fascista como? 19. A opção correta aqui é naturalmente a primeira questão. É a primeira questão por quê? Porque 19 diz que depois do Tratado de Versalhes, o fascismo, quando aboliu o fascismo, não é verdade isso, gente. Se o fascismo nasce depois disso, 1926, depois do golpe do Estado militar que aboliu o regime fascista. Como vai abolir o fascismo em 1926 se o fascismo vem depois? 1914, depois do golpe de Estado militar que aboliu o regime imperial em Portugal. Que regime imperial? Se era monárquico, e instaurou isso era monárquico neste caso, e não só, nem foi em 1914. 1918, depois da proclamação da República e abolição do regime militar instaurado. Que proclamação da República em 1918? A opção correta aqui é naturalmente 22, depois do golpe militar que aboliu o regime republicano e instaurou o regime fascista. Esse período é o período em que praticamente termina-se com o uso das companhias e Portugal começa a administrar a colônia pessoalmente, centralizando a administração político-econômica da sua colônia. Agora, dentro dessa administração, naturalmente vai usar as próprias pessoas para administrar outras pessoas. É por isso que eu disse, é uma administração um pouco que é uma transformação my God, como é que posso? É uma administração indireta, pelo fato de não ter conseguido administrar diretamente. Coloca a estrutura, gente. A questão dos regulados, em parte, acontece no período de Portugal. Os regros não acontecem depois das independências. Portugal usou os regros para administrar as comunidades, para cobrar os impostos, para facilitar a captura de indivíduos para trabalhar nas minas. Vamos lá, a opção correta para todos os casos é 26. Ok, 26. A ocupação de África teve como consequência o advento das resistências dos povos africanos. A resistência africana contra a ocupação europeia deve ser vista a partir do surgimento do imperialismo europeu, da chegada dos europeus em África. Naturalmente, a opção correta aqui é a opção A, do surgimento do imperialismo, porque quando os tipos chegaram aqui pela primeira vez, vinham não com intenções imperialistas, vinham com intenções mercantis, de comércio, dessas coisas, mas a partir do século XVIII a intenção já é outra, é imperialista, é de querer territórios, é de expansão territorial. Então é isso que em parte vai motivar ou vai levar com que o povo, os estados fizessem já as tais revoluções. Vamos lá, a penúltima questão. As resistências africanas sobre o domínio europeu assumiram diferentes formas. Regra geral, os Estados optaram pela forma de, naturalmente foi sempre confronto direto, tanto
foi confronto direto. É por isso que em algum momento nós temos perda de vidas humanas nesses conflitos, tanto na Namíbia com os guerreiros, com os namas, tanto aqui na Tanzânia com os mandes, em quase toda a parte, aqui em Moçambique, foi sempre um confronto militar o que mais vai se destacar. Naturalmente que o uso diplomático, confrontos pacíficos, as alianças diplomáticas, isso acontecerá, mas no final do dia sempre haverá um confronto militar. Não é? Tanto que as lutas de libertação serão inspiradas por isso. 28, a última questão. 28. Hedrich Witbooi foi um dos líderes da ciência africana que liderou com algum sucesso a guerra de guerrilha e revolta dos Namas, que eu falei até há bocado, contra os alemães. Identifica o país onde esse aconteceu. Não. Naturalmente que isso vai acontecer aonde? É Namíbia, que Namíbia anteriormente era este conhecido como o quê? Como Sudoeste Africano. Gente, vamos terminar aqui o nosso exame. Desde já eu quero pedir, deixe seu like, deixe a sua subscrição e quero dizer para os interessados, vamos criar uma plataforma para discutirmos melhor isso. Portanto, primeiramente vamos fazer um grupo de WhatsApp onde vamos discutir melhor isso. Portanto, deixe seu contato, seja nos comentários ou ainda no meu WhatsApp tem o meu contato. Vamos ver se criamos um grupo rapidamente e vamos discutir isso. E muito valeu!